paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a lição de número 10 com o seguinte tema: a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Vamos para a introdução deste assunto. Jesus iniciou seu ministério terreno com o batismo em águas e o encerrou com a ceia. Para alguns irmãos que queriam saber onde está escrito sobre a ordem das ordenanças, basta observar como os fatos dos evangelhos aconteceram. Outros irmãos curiosos que gostam de gerar contendas também perguntam: onde está escrito que uma pessoa não batizada não pode participar da ceia? Para estes também respondo: porventura, Jesus começou seu ministério celebrando ceias? Claro que não. Primeiro a pregação do Evangelho, depois o discipulado, depois a ceia. Essa é a ordem dos fatos como foram registrados nos Evangelhos. Outra anomalia que é praticada por aí com respeito à ceia do Senhor é o costume de servi-la exclusivamente aos noivos no momento da cerimônia nupcial. Irmãos, de onde tiraram isto? A ceia do Senhor é uma celebração do corpo de Cristo e não apenas de duas pessoas. Usar a ceia do Senhor como ornamentação de cerimônias de casamentos é pecado. Ou celebramos a ceia do Senhor para toda a igreja ou não celebramos para ninguém. Outros também querem saber se é certo levar a ceia do Senhor aos enfermos. Para estes respondo: se o irmão fiel tem uma doença prolongada e não pode frequentar os cultos, então a igreja deve organizar um grupo de irmãos e ir até a casa do irmão enfermo. Ali em sua casa, o corpo de Cristo pode e deve celebrar a ceia do Senhor, visto que ele está impossibilitado de ir ao templo. Mas a igreja vai até o irmão e faz uma composição de comunhão, de unidade, e então celebram a ceia. Se o irmão ficar impossibilitado por algum contratempo justo e não puder participar de uma determinada reunião de ceia, a igreja não precisará levar a ceia para ele. Ele ficará sem tomar a ceia naquele momento e se preparará para a próxima celebração. Por isso mesmo a igreja celebra a ceia todos os meses, no caso das Assembleias de Deus. Algumas igrejas celebram a ceia todos os domingos. O que não pode acontecer é o membro do corpo de Cristo ficar sem participar da ceia do Senhor por um tempo muito prolongado. A Bíblia diz: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, aos Hebreus 10, 25. Com respeito ao tempo e à regularidade da celebração, não existe uma norma bíblica. Temos um registro que mostra a igreja primitiva celebrando a ceia no primeiro dia da semana, mas não há qualquer indício de que tal prática era regular. Está escrito: no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite, Atos 20, 27. As coletas das ofertas também eram feitas no primeiro dia da semana, como lemos. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Não obstante termos estes textos, nada disso é doutrina fundamental para a igreja. Cada comunidade local pode e deve decidir como as ordenanças do Senhor serão executadas, para o bem e para a edificação de todos. Embora a Bíblia não apresente explicitamente uma periodicidade com que a ceia do Senhor deve ser realizada, na Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu, essa ordenança é realizada uma vez por ano como doutrina fundamental. Provavelmente basearam-se na celebração anual da Páscoa judaica. Todavia, temos que nos lembrar que a ceia do Senhor não tem qualquer relação com a prática judaica. A ceia é uma ordenança exclusiva da nova aliança. Olhando para as palavras ditas pelo Senhor Jesus sobre a ceia, observamos que ele esperava que seus discípulos celebrassem a ceia com certa regularidade, não muito demoradamente, já que é para manter a memória de um fato bíblico, a sua morte. A maioria das igrejas celebram a ceia do Senhor uma vez por mês. O mais importante de tudo isso é que todos os membros têm a oportunidade de participar.
Ponto de número 1. A natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. A ceia na tradição romana. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazer isso em memória de mim. Lucas 22:19. A tradição romana toma as palavras do Senhor no sentido literal, ou como dizemos, ao pé da letra. Para eles, os elementos da ceia se transformam misteriosamente durante a cerimônia em carne e sangue de Cristo. A Igreja Romana chega ao absurdo em dizer que o Senhor Jesus Cristo morre a cada missa pelo povo. A própria palavra missa significa entrega ou sacrifício. Durante séculos, a Igreja Católica tem apreciado repetir o ato da entrega de Cristo por eles, sem, contudo, eles mesmos jamais se entregarem uma vez sequer a Cristo. A falsa doutrina da transubstanciação levou o catolicismo a outro erro, que é a da adoração da hóstia, ou da Eucaristia. Existe todo um ritual místico para se receber a Eucaristia no altar católico. O cortejo é seguido pelos ministros religiosos que entram no templo carregando um objeto folheado a ouro levantado ao alto, que simboliza a presença de Cristo. Em seguida, dirigem-se ao altar com gestos de adoração bem na frente do objeto. Outros caminham na frente com incensário, sempre com gestos de adoração, até que aquele objeto é colocado sobre o altar, onde é incensado novamente por várias vezes. Na sequência, o sacerdote vem com gestos teatrais, toma a hóstia de costas para o povo, levanta-a para cima e quebra ao meio. Naquele momento, eles creem que o sacrifício de Cristo foi repetido. Essa é a doutrina católica da transubstanciação. De acordo com a Bíblia, o sacrifício de Cristo não precisa e não pode ser repetido, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessita, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Hebreus 7, 26, 27. É claro que o pão que Jesus partiu não era literal, não era o seu próprio corpo, que ainda estava ali inteiro, nem seu sangue, que ainda estava correndo em suas veias. Tratava-se de uma figura de linguagem, uma metáfora. Jesus estava ilustrando por meio daquele pão partido os seus sofrimentos e a sua entrega pela igreja. O ministério de ensino de Cristo foi rico em metáforas e parábolas. Suas ilustrações nos ajudam a entender o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Veja algumas de suas metáforas. Eu sou o pão que desceu do céu, João 6,42. Ele é aquele que supre as necessidades da alma e do espírito. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, João 6,56. Isto significa receber as palavras de Cristo, crer nele sem duvidar. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, João 7,37. Isto é um ato de confiar plenamente em Cristo. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Ele é aquele que desfaz a dúvida, o medo e a ignorância espiritual. Eu sou a porta, João 10, verso 9. Jesus é o único que nos dá acesso ao Pai, o único mediador entre Deus e os homens. Eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. Jesus é o poder vivificador, aquele que põe fim ao império da morte. A ceia na tradição protestante. A Igreja Luterana adotou a doutrina da consubstanciação, união de dois elementos em uma só substância, dizendo que o pão e o vinho, ao serem tomados, de alguma forma conservam-se como pão e vinho, mas lado a lado com a carne e o sangue literal de Jesus. Tanto a Igreja Católica Romana quanto a Igreja Luterana estão ensinando falsas doutrinas. Se houvesse a transubstanciação ou a consubstanciação, Jesus não poderia dizer jamais, fazer isto em memória de mim, visto que quando se celebra a memória de alguém é porque esse já se foi. A ceia na tradição pentecostal. Entendemos que o pão e o vinho não se transformam no corpo físico e nem no sangue de Jesus. E nem tampouco Jesus está presente no pão e no vinho. Todavia, esses elementos se tornam instrumentos de Deus para nos lembrar
que Jesus morreu por nós. Ao celebrarmos a ceia do Senhor, em reunião solene, somos levados aos fatos que culminaram a nossa salvação. A partir da celebração da ceia, passando pelo Getsêmani, pela prisão de Jesus, pelo seu julgamento injusto, no Sinédrio e por Pilatos, pela via dolorosa, até chegar ao Calvário, todos os atos redentivos voltam à nossa mente. Lembramo-nos do indescritível amor de Deus. Todavia, a ceia do Senhor é muito mais do que uma simples recordação. Ela representa a realidade da nossa redenção por meio de sua graça. O que era impossível aos homens foi possível a Deus. Em virtude do trabalho do Salvador, celebramos a nossa comunhão com Ele e garantimos a manutenção dessa comunhão participando da ceia regularmente. Quem não participa do pão e do vinho não pode ter a certeza de que está em comunhão com Jesus. Participar da ceia também sugere que estamos dispostos a participar não apenas dos benefícios da cruz, mas também dos sofrimentos provenientes da cruz. Demonstramos quão seriamente estamos comprometidos com o Evangelho. Lemos: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro 4,13. Ponto de número 2. O propósito da ceia do Senhor. O propósito da ceia do Senhor é celebrar a expiação de Cristo. A ceia levanta o véu que encobre muitas profecias e fatos proféticos alinhados ao longo do Antigo Testamento. Por exemplo, o encontro de Abraão com Melquisedeque. A Bíblia declara que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque e este, por sua vez, ofereceu a Abraão pão e vinho. É a primeira vez que esses dois elementos aparecem juntos no texto canônico e apontam para aquela noite em que Jesus entregou pão e vinho aos seus discípulos, já inseridos no contexto da ceia. A ceia retrata o cumprimento da sublime e imortal profecia de Isaías 53. O Cordeiro se deixou imolar pelos pecadores e seus sofrimentos abriram para nós as portas da salvação, da felicidade e do bem-estar. A ceia aponta para o cumprimento literal da mensagem do último e grande profeta da antiga dispensação, João Batista, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1,29. Durante séculos, Deus contemplou as ofertas e os sacrifícios dos cordeiros do homem. Na cruz, ele viu seu próprio Cordeiro morrendo por nós e assegurando-nos uma perfeita e eterna salvação. A ceia une Gênesis ao Apocalipse. Naquele livro, Gênesis, aparece a promessa do proto-evangelho, Gênesis 3,15. No livro do Apocalipse, vemos a multidão de salvos, dando graças pelo sangue derramado em seu favor na cruz. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. Apocalipse 5,9. O pão e o vinho são elementos terrenos, mas o que eles representam é algo celestial e eterno. A ceia aponta para a eternidade do sangue de Jesus, que é divino, perfeito, imaculado, santo, precioso e totalmente aceito como moeda de pagamento pela nossa libertação e pelo resgate da nossa alma. A ceia fala da eternidade do sacrifício de Jesus como um sacrifício irrepetível, feito com a participação do Espírito Santo e totalmente confirmado no céu. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo? Aos Hebreus 9,14. A eternidade desse sacrifício envolve e inclui a eternidade de nossa justificação. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5,9. A ceia informa que a nossa redenção é eterna e que a desfrutaremos por toda a eternidade, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6,23. O propósito da ceia do Senhor é proclamar a segunda vinda de Cristo, porque todas as vezes comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11,26. A ceia do Senhor aponta para a iminente volta do Senhor Jesus.
ao mesmo tempo em que nos leva ao passado para vermos o Calvário. Ela também nos faz olhar para frente a fim de vermos o futuro, até que Ele venha. A igreja vive um presente de vitória, porque tem um passado de libertação e um futuro de glória. Jesus falou de beber de novo conosco o fruto da vide no reino do Pai. Está escrito, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a beberei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. O ato de participar da ceia do Senhor revitaliza nossa esperança na segunda vinda de Cristo e ajuda-nos a recompor as expectativas que nos motivam no caminhar da vida cristã vitoriosa. O propósito da ceia do Senhor é celebrar a comunhão cristã. Segundo a interpretação pentecostal, na ceia do Senhor celebramos a comunhão com os membros do corpo de Cristo. Primeiro temos que ter comunhão com o próprio Cristo, a cabeça do corpo. Depois se faz necessário ter a comunhão com os membros do seu corpo, a igreja. Comprovamos a nossa unidade espiritual em Cristo Jesus, quando compartilhamos dos mesmos propósitos, da mesma fé, do mesmo amor, da mesma palavra, das mesmas promessas, da mesma pureza e da mesma esperança. A ceia do Senhor representa, além de um memorial, também um centro de unidade em torno do qual se reúnem os escolhidos do Senhor. Ninguém pode dizer que está em comunhão com Jesus Cristo e conosco, se não participar da mesa onde estão reunidos os símbolos do perfeito sacrifício do Salvador. De sorte que foram batizados que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos, e todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Atos 2, 41 a 44. Ponto de número 3. O modo de celebração da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Existem alguns fatos importantes sobre a ceia do Senhor que precisam ser observados. Primeiro, não devemos participar da ceia do Senhor como alguém que participa de uma refeição comum. Está escrito: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. 1 Coríntios 11, de 20 a 22. Bem diferente de qualquer refeição, a ceia do Senhor não é para alimentar o corpo, mas o espírito. Não é um momento de burburinhos, conversações soltas, mas um momento solene de grande enlevo espiritual. Segundo, a ceia do Senhor é uma ordenança seletiva, capaz de separar aqueles que são do Senhor daqueles que não são. Jesus multiplicou pães para as multidões, mas celebrou a ceia apenas para os seus discípulos mais íntimos. Mesmo que alguns infiéis se infiltrem na igreja, eles logo serão descobertos. Na primeira ceia, o Senhor disse: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, 21. E Paulo lembrou: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Os apóstolos queriam saber quem era o traidor. Então João registrou: então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. João 13, 24 a 27.
Estudiosos da Bíblia acreditam que Judas Iscariotes saiu logo após a refeição pascual, mas antes da celebração da ceia. Jesus lhe deu o bocado molhado que fazia parte da Páscoa, que pertencia à antiga aliança, que simbolizava o poder da lei em revelar o pecado. Depois que ele saiu, Jesus deu aos seus discípulos o pão da nova aliança, que representava o seu corpo, sua vida e a sua salvação. João registrou essas tristes palavras dizendo: "E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite." João 13:30. Um importante texto bíblico sobre a seletividade que ocorre na ceia do Senhor encontra-se em 1 aos Coríntios 11, 17 e 19. "Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós." Analisando este texto, chegamos às seguintes conclusões. Existem possibilidades de infiltrações malignas no seio da comunidade cristã, porém elas não ficarão ocultas para sempre. Logo serão reveladas e expurgadas. O corpo de Cristo não aceita impurezas. A palavra diz: "Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos que praticam a iniquidade." Salmo 101, versos de 5 ao 8. A ceia do Senhor é um momento de espiritualidade que se traduz na amabilidade, na cortesia e na gentileza. "Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordena-las-ei quando for ter convosco." 1 Coríntios 11, de 33 a 34. A igreja de Corinto tinha o costume de fazer um jantar no dia da celebração da ceia do Senhor. E não tinha nenhum problema, porque não vemos Paulo fazer qualquer proibição quanto a isso. O problema estava na postura e no relacionamento dos irmãos frente às duas comemorações. Primeiro, a ceia, que era totalmente espiritual, e segundo, a refeição, que era social e também fraterna. O que Paulo ensinou aqui foi o seguinte: em primeiro lugar, era necessário separar os dois momentos, que até então eram feitos misturados. O primeiro momento, a ceia do Senhor, deveria vir inicialmente, depois o jantar com os irmãos. A ceia do Senhor era um banquete divino, espiritual. O jantar era um banquete humano, um momento de confraternização entre os irmãos. Paulo ensina que a espiritualidade da ceia tem que refletir nas relações fraternas. Ele disse: "Esperai uns pelos outros", ou seja, respeitem as filas, deem preferência aos mais idosos, sejam corteses, delicados. Em Corinto, os irmãos se portavam de forma indelicada e grosseira, mesmo depois da celebração da ceia. A espiritualidade deles era falsa. Depois da ceia, os irmãos formavam seus grupinhos especiais, excluindo alguns de suas mesas e dando prioridade a outras pessoas. Se alguém se comporta assim, então o seu discernimento do corpo do Senhor é falso. Isto é um pouco do que precisamos compreender sobre a ceia do Senhor. É claro que tem mais. A ceia do Senhor é uma celebração reverente. A ceia do Senhor é um momento de reflexão pessoal e de discernimento. Está escrito: "Examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor." 1 Coríntios 11, 28 e 29. É um momento de olharmos para dentro do nosso coração, é um momento de analisarmos por que somos crentes, quais são as motivações e as prioridades de nossa vida. Além desse olhar interno, temos que ter olhos para ver todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que formam uma comunidade da qual fazemos parte e que é chamada de o corpo do Senhor.
Será que olhamos para os nossos irmãos e vemos neles escolhidos do Senhor de verdade? Usando uma linguagem bem comum, eu e você fazemos parte do mesmo time, lutamos pela mesma coroa, enfrentamos os mesmos inimigos. Ou será que estamos batalhando de forma errada? Será que esperamos obter a mesma vitória? Há poucos dias atrás, 2 grupos de policiais, um pertencente à Polícia Militar e outro à Polícia Civil, se confundiram num confronto contra bandidos e começaram a atirar um no outro. Já ia acontecendo uma tragédia quando um deles gritou bem alto: calma, calma, não atirem, somos todos policiais, somos todos irmãos. Depois de acertarem o terrível equívoco, se uniram e foram todos atrás do inimigo comum. Se nós cristãos não acertarmos o equívoco, também não poderemos enfrentar o inimigo comum que é Satanás. A ceia do Senhor é uma celebração festiva. Não obstante centralizarmos a celebração da ceia nos sofrimentos e na morte do Senhor Jesus, não se trata de uma celebração de um funeral de corpo presente, carregado de tristezas e decepção. Sabemos pelos relatos dos evangelhos que o Senhor não está mais no túmulo. Os 4 evangelistas terminaram seus relatos sobre a vida terrena de Cristo, proclamando a sua gloriosa ressurreição corporal. Por isso devemos celebrar a ceia do Senhor com alegria, exuberante e reverência. Temos este exemplo na igreja primitiva. Está escrito: e depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Lucas 24, 52 e 53. Glória a Deus, Cristo vive. Vamos para a conclusão desta lição. Vimos nessa lição que a ceia foi a 2ª grande ordenança do Senhor para a igreja. Não se trata, portanto, de um sacramento, mas de um mandamento. O seu sentido espiritual é o da comunhão. Se o batismo em águas marca o início da vida espiritual, a ceia do Senhor marca a continuidade de nossa comunhão com Ele. O batismo correto só é praticado uma vez. A ceia do Senhor deve ser celebrada muitas vezes durante a nossa jornada cristã. Não é correto celebrar a ceia para uma única pessoa ou em momentos cujo sentido é diverso. A ceia do Senhor é uma celebração do corpo de Cristo, programada para um dia especial, feita de forma reverente e jubilosa. Portanto, mediante o que temos aprendido, sejamos gratos a Deus por suas ordenanças. Elas visam sempre o nosso crescimento espiritual e a nossa comunhão com Ele. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.